Tudo bom, pessoas? Esse vídeo é a estreia do meu pequenino canal no YouTube. Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Nosso assunto principal aqui é quadrinhos, porém, também falaremos de assuntos relacionados à cultura pop em geral. Como vocês viram na thumb desse vídeo, eu vou falar sobre Hellboy. Pegando aí um gancho do filme que sairá no mês que vem, no dia 5 de setembro aqui no Bostil, quer dizer, Brasil. Esse quadro chama-se O Que Eu Ando Lendo. Ou seja, eu vou trazer resenhas e contar a história de quadrinhos que eu estou lendo na semana. Quando eu falo quadrinhos, engloba quadrinhos americanos, europeus, mangás. E hoje, eu vou contar a história do Hellboy e o Homem Torto. No original, Hellboy, The Crooked Man. A história que o filme irá se basear. Se você é um nerdola e gosta de Hellboy como eu, vamos lá. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it? Aqui no país do Pão e Circo, a história foi publicada com o nome de O Vigarista, no original The Crooked Man. Essa história em específico foi roteirizada pelo criador do Hellboy, Mike Mignola, e desenhada pelo incrível Richard Corben, muito famoso pelos trabalhos voltados para o horror. Foi publicado pela primeira vez em 2011 pela editora americana Dark Horse em 3 partes. No BR, já foi publicado algumas vezes, todas pela Mythos Editora, que aliás, está disponível até hoje. Vamos à história. Nós começamos em 1958 nas montanhas do Apalache, Virgínia, em uma pequena cabana. Somos logo transportados para dentro da cabana e já nos é mostrado o problema em que o Hellboy está investigando. Vemos dentro da cabana uma mulher jogada no chão, com uma certa mancha no corpo, meio que paralisada, só que respirando. Junto com os moradores que a encontraram naquele estado, Hellboy questiona os moradores de por que não levá-la ao médico. Só que uma das moradoras fala que médicos não poderiam ajudar, pois ela estava enfeitiçada. A moradora explica que aquela mulher era meio maluca, e a moradora fala que a menina brigou com uma tal de Cora Fisher, que era considerada uma bruxa, e que provavelmente fez isso com ela. Do nada, um homem brota na porta por causa do tumulto e diz que conheceu essa tal de Cora Fisher, e que ela não era uma bruxa. Os moradores ficam surpresos ao verem aquele homem, que era conhecido como Tom Farrell. Morou naquelas montanhas e estava de volta depois de muito tempo. O homem abre as mãos e mostra uma bola um tanto quanto estranha que encontrou perto da porta de entrada. Hellboy pega a tal bola e diz que aquilo é uma bola enfeitiçada, e que já tinha ouvido falar disso, e que provavelmente foi isso que causou o hematoma na menina. Hellboy questiona os moradores de onde ele poderia encontrar essa tal Cora Fisher. Tom fala que pode levar Hellboy até lá, e é isso que acontece, pois Tom já tinha ido lá há muito tempo. Antes de irem, o homem pede para os moradores ali queimarem aquela bola enfeitiçada, tirarem a roupa da garota e colocarem para ferver, dizendo o nome de Cora Fisher. E que se realmente foi Cora que fez isso, a maldição irá se desfazer. Mas antes de ir, ele fala que irá visitar sua mãe que morava por ali na comunidade. Só que os moradores da vila dão uma péssima notícia e dizem que ela está morta e o irmão dele já veio buscá-la há muito tempo e a levou para o leste junto de seu povo. Ele questiona sobre seu pai. Os moradores falam que raramente viu o pai dele. Tom diz que talvez a bebida o tenha feito morrer no bosque. Seu pai não era um cara muito bom. Hellboy e Tom seguem ali dentro a mata. Hellboy questiona o Tom sobre o que fez voltar. O homem fala que ficou longe por 20 anos e achou que era hora de voltar e dar uma olhada numas coisas. Tom questiona Hellboy do porquê está ali. Hellboy diz que nada, que ele tinha terminado uns assuntos no sul e estava só de passagem. Tom diz que conhecia Hellboy, que já tinha ouvido falar dele, que ele tinha brigado com vampiros e coisas do tipo. Enquanto caminham pela floresta, Hellboy e Tom vão conversando, até que Tom pergunta de onde Hellboy veio. O vermelhão fala que ele foi encontrado em uma igreja antiga na Inglaterra. Tom fala que já andou por vários lugares, mas nunca na Inglaterra, e faz um comentário pertinente sobre Hellboy, dizendo que é um bom sinal ele ter nascido na igreja, pois demônios não gostam desse local. Hellboy comenta rapidamente que ele não é o capiroto, e o caipira responde que já viu o Demo, e que Hellboy não era parecido com ele. Até que eles chegam à natal casa de Cora, uma casinha feita de pedras, com uma chaminé. Tom grita de fora da casa que ele estava ali, e que queria falar com Cora, só que ninguém responde. Porém, a casa estava com uma iluminação. Hellboy e Tom decidem entrar. Vemos a casa por dentro. A lareira estava acesa. Hellboy questiona Tom sobre se ele a conhecia. Tom diz que quando eram crianças, e que ela não era esse tipo de pessoa. Perto da lareira, Tom vê um pano suspeito. Quando o desenrola, ele vê mais bolas enfeitiçadas.
Hellboy fica surpreso com mais bolas enfeitiçadas, deixando claro que Cora está por trás do feitiço contra a menina. Porém, Tom vê outra coisa ao lado da lareira. Uma espécie de bíblia com um X vermelho escrito Cora Fisher. O semblante de Tom muda, e vemos a tristeza em seu olhar. Se perguntando o que aconteceu, Hellboy estava ali olhando a casa, enquanto Tom fuça em mais locais da casa, quando ele acha uma garrafa e um assoalho com um inseto dentro. Tom, com a garrafa na mão, toma um susto. Vemos ali que Tom sabe mais do que ele aparenta. Ele toma um susto pois começa a ouvir vozes, dizendo ele sabe, ele está te esperando. Hellboy no quarto de Cora chama Tom. Vemos então uma cena bizarra. Um corpo apenas com a pele, sem ossos. Tom olha aquilo, e confirmando que sabe muito mais do que conta, diz que eles precisam esperar até que ela volte para buscar a pele. Hellboy questiona sobre a garrafa nas mãos de Tom. Ele diz que é o demônio familiar dela. Hellboy diz que odeia tudo isso, e fala que o animal dentro da garrafa parece bem bravo. Tom diz que ela apertou a rolha bem forte, e que talvez tenha feito isso para matá-lo de fome. Vemos Hellboy e Tom sentados em uma mesa. Hellboy volta no assunto sobre Tom já ter visto o demônio, enquanto Tom conta do seu passado com uma menina, e diz que viu o demônio 20 anos atrás. Começamos então com um flashback de Tom com 15 anos de idade. O nome dessa menina era F. Ele a encontrou na floresta nua. O garoto com 15 anos de idade deixou ser levado por aquela menina. Eles começaram a andar e a fazer coisas juntos. F começou a pôr na cabeça de Tom que ele também deveria se tornar um feiticeiro, pois ele poderia ter o poder de controlar as pessoas. E até que achou uma boa ideia. Até que um dia ele encontrou um gato preto morto. Pela influência de F, Tom, enquanto sua mãe estava fora, levou o gato até sua casa e o cozinhou, até sobrar apenas os ossos. Pegou aquela gororoba e a jogou no rio perto da sua casa, ficando apenas com os ossos. F tinha falado para ele que qualquer osso que estivesse em sua mão quando o capeta aparecesse, o osso se transformaria em um osso da sorte para ele. Enquanto o garoto jogava a gororoba no rio, ele ensoava palavras como um ritual para invocar o tinhoso. Tom ali vendeu sua alma. Tom explica para Hellboy que o que ele viu depois não se parecia com o vermelhão. Tom diz que assim que viu a criatura o reconheceu, pois já tinha ouvido histórias sobre aquele homem a vida toda. Seu nome era Avarento Wilkins. Ele era uma lenda urbana local. Seu nome popular era o Homem Torto. A lenda diz que ele foi o primeiro homem branco a chegar naquelas montanhas e tinha um casarão no Monte Huicane, isso centenas de anos atrás, e que ele era um causador de diversos problemas entre os brancos e os indígenas locais, pois ele fazia jogo duplo com os ingleses durante a Guerra da Secessão. Ele era um cara ruim, que pensava apenas em lucrar em cima do caos da guerra, o que no fim acabou sendo morto e enforcado. Porém, o Demo o enviou de volta ao mundo mortal agora para acumular almas, ao invés de bufunfa. O garoto corre ao ver a criatura, jurando não mais fazer aquilo. Porém, ele nunca se livrou daquele osso. Quando Tom chega até sua casa, ele percebe um sapo. Porém, Tom sabia que aquele sapo não estava ali por coincidência. Ele sabia que tinha sido o demônio, enviado para ajudar o menino a fazer o mal. O garoto, chorando e arrependido do que faz, decide sair daquele local. Não se despediu de seus pais. Desceu as montanhas e pegou o primeiro trem que passou. Com o tempo, ele foi para o exército, onde o mandaram para a Guerra do Pacífico. Ele passou ileso da guerra. Tom diz para Hellboy que foi graças àquele osso, que aquele osso tinha poder, mas nunca usou, e que se questiona se ele não é um feiticeiro de verdade. O vermelhão, com poucas palavras, diz que não sabe. Tom fala que, após a guerra, andou vagando por aí, até que Hellboy escuta alguma coisa. Ambos se dirigem até o quarto de Cora. Temos ali uma movimentação na janela. Vemos um guaxinim. Ele sobe sobre a cama que estava a pele de Cora e de maneira bizarra começa a entrar dentro da boca da mulher. Hellboy e Tom observam aquela cena, enquanto aquele guaxinim meio que vai preenchendo aquela pele, enquanto se recontorce fazendo barulhos. Tom, vendo aquilo, chama por Cora. Nua e gritando, ela toma um susto e questiona o que Tom estava fazendo ali. Tom a questiona o que aconteceu com ela, dizendo que ela era uma moça direita e queria até se casar. Cora fala que se casou, porém o marido dela morreu, e todos os bebês dela também. Cora começa a se lamentar do estado que estava, e como que ela foi chegar naquele estado.
Ela fala que se envolveu com algumas mulheres do alto das montanhas. Enquanto Cora se lamenta, ouvimos de fora da casa uma voz, mandando Cora calar a boca. Quando Hellboy, Tom e Cora saem da casa, vemos ali Effie, montada em um cavalo totalmente desnutrido e velho, dizendo que Cora foi comprada e bem paga. F dá um alô a Tom. Tom diz a Hellboy que é ela, F. Culpe, e diz que a aparência dela estava do mesmo jeito de quando se conheceram há 20 anos atrás. Cora parece assustada quando F se aproxima e diz para Cora vir com ela, pois ele queria falar com ela. Tom diz que Cora não vai a lugar nenhum. F questiona Tom de maneira intimidadora se ele vai querer realmente se meter nesse assunto, e diz que ele também sabe que Tom retornou e também está esperando por ele. Hellboy interfere na conversa e diz: onde eu entro nessa história? F respondeu que ele não tem medo do Hellboy e diz que ela tem algo para Tom, um presente. Ela salta do cavalo e refere-se ao cavalo que desde que Tom foi embora ela o cavalgou todas as noites, até ele desabar de cansaço. A bruxa sai meio que voando. Tom se dirige ao cavalo quase morrendo. Hellboy o questiona se ele está bem. Quando Tom tira o cabresto do cavalo, nisso temos uma revelação. O cavalo, no momento que cai, se transforma em um velho morto. Cora, assustada, diz que era o pai de Tom. Cora diz que não sabia de nada. E Tom, triste, fala que pelo visto ele não tinha morrido de bebida. Tom diz que isso foi uma vingança, por ele ter ido embora. Tom se dirige a Cora questionando se ela sabe se um tal de Reverendo Watts ainda vive no Monte Hurricane. Cora fala que ele mora lá, porém é perigoso pois o Demon pode estar lá esperando por ele. Tom sabe disso, mas por algum motivo ele sabe que tem que fazer isso. Porém Tom precisava enterrar seu pai antes. Tom pede a Cora uns lençóis para enrolar seu pai e questiona Hellboy sobre o que ele irá fazer. Hellboy diz que irá com ele, que não perderia isso por nada. Tom questiona se Cora vem também. Cora muda sua feição, meio que não acreditando. Tom sabe que tudo isso também foi culpa dele, e fala para Hellboy que ao contrário dele, Cora teve azar na vida, e por ingenuidade, acabou se metendo com bruxaria. Tom diz que eles precisam salvar Cora, liberar ela dessa maldição. Vemos Cora atrás da porta chorando ao ouvir isso, e um close no inseto de Cora, que está dentro da garrafa. Hellboy, Tom e Cora seguem rumo à igreja. Vemos ali na casa de Cora um inseto dentro da garrafa, ele fazendo seu barulho desesperado, e um deslumbre da porta aberta. Vemos a floresta. Hellboy pergunta a Tom se ele não quer que ele leve o corpo de seu pai. Tom diz que está tudo bem. Tom fala que aquele é o seu fardo e sua penitência, e diz para Hellboy que possivelmente já tenha seu próprio fardo para sustentar. O vermelhão fala que acha que sim. Tom pergunta se Hellboy ainda não sentiu seu fardo. O vermelhão responde que não. Cora fala que ele ainda irá sentir. Chega o momento em que Cora para e fala para Tom que ela não pode passar daquele ponto. Hellboy a questiona do porquê. Tom afirma que são por causa das minas. Tom fala das minas de carvão, que as montanhas estão cheias delas. Cora diz estar com medo pois certas coisas vivem nas profundezas, e que ela consegue escutá-las. Hellboy questiona o que são essas coisas. Tom aponta para Hellboy e diz para Cora que não há com que se preocupar com o vermelhão lá. Só que Cora fala com medo, não das coisas que vivem lá embaixo. Tom explica que nas minas vivem as bruxas Melogions. Hellboy pergunta o que elas são. Tom explica que elas são descendentes de pioneiros que desapareceram na ilha de Roanoke e que teriam se miscigenado com os índios. Cora luta para não ir. Tom fala que elas são um tipo especial de mal e que elas começaram a aparecer com frequência depois de um desmoronamento em 1902, onde mineradores ficaram soterrados, e durante um dia e uma noite, o céu ficou cheio de feiticeiras, onde elas voavam e iam direto para o fundo da mina. Tom conta que as pessoas do local ouviam uma gritaria ecoando das minas, porém do nada ficou o maior silêncio. Dizem que elas tinham levado os mineradores para serem devorados. Hellboy, sem paciência e poucas palavras, fala que detesta esse tipo de coisa. Tom diz que nunca ficou sabendo que uma outra bruxa tenha saído de lá outra vez. Cora começa a sentir que está sendo chamada e que aquelas bruxas sabem o nome dela. Cora se ajoelha na mata. Tom diz que aquelas bruxas não têm poder sobre ela, e nenhum poder antes de anoitecer. Eles têm uma surpresa desagradável, e percebe que por mais que não seja nem meio-dia, já estava escuro. Hellboy não entende.
Tom diz que talvez tenha sido um erro irem por esse caminho, e fala que ali é o Monte Hurricane, e que ali o diabo controla o tempo. Cora, em um estado de negação, Tom diz que aquela é a trilha mais rápida até a igreja. Hellboy tenta acalmar Cora, enquanto as bruxas chamam por Cora. Até que Cora não resiste ao chamado e solta um grito muito alto. Hellboy tenta pegá-la no colo para levá-la, porém ela se nega. Do nada, da boca de Cora começa a sair um inseto nojento. Cora não entende. Cora cai ao chão e diz a Tom para correr, pois ela já estava condenada. Tom diz que ela irá ficar bem, porém é tarde demais. Cora incha como que sufocando, vomitando mais insetos pela boca, até que ela explode, liberando um monte de insetos cheio de gosma. Aquele monte de inseto começa a voar para cima de Hellboy e Tom. O vermelhão com sua mão de pedra começa a esmagar os insetos. Hellboy luta contra os insetos. Um número muito grande começa a subir pelo seu corpo. Isso o deixa com raiva. No momento em que Hellboy perde a consciência e apaga, Hellboy entra em um estado de inconsciência e lembra da conversa que teve com Tom sobre sua origem, que Hellboy nasceu em uma igreja, quando Tom disse que nascer em uma igreja é um bom sinal. Então vemos Hellboy em uma igreja, com um sujeito de costas encapuzado olhando para o altar. O sujeito desconhecido diz para Hellboy se ele realmente acredita que o capeta não pode entrar em uma igreja. Então, temos o deslumbre do ser, uma caveira cheia de animais bizarros. Hellboy acorda, Tom gritando por Cora. Diz que tentou evitar, mas teve que usar o osso da sorte para tirar eles daquela enrascada. Hellboy, com poucas palavras, fala que vai ficar tudo bem. Tom, olhando para a floresta, diz: não vai não. Vemos então Efei, confirmando o que Tom disse, que o capiroto deu o poder para ele, e que finalmente ele o usou. Efei fala que o demo ainda não tinha te possuído, mas agora com certeza ele o fará. Hellboy automaticamente saca a arma e dispara contra a bruxa, só que ele erra, escutando apenas risadas na floresta. Hellboy e Tom seguem até a igreja. O vermelhão pergunta se a igreja está muito longe. Tom, triste, diz que não muito. A noite já caiu. Finalmente eles chegam, e temos o deslumbre da igreja. Hellboy abre a porta da igreja. Uma voz questiona se quem está aí é Tom Farrell. Tom questiona o padre sobre de como ele sabia de que ele viria até a igreja. O padre fala que, entre aspas, ela o contou. Tom se pergunta quem é ela. Hellboy também o questiona. O padre responde essa moça. Ele aponta para os bancos vazios da igreja e diz que, antes da chegada deles, ela invadiu a igreja e foi uma grande surpresa por ter sido uma bruxa. O padre questiona se eles não estão vendo nada. O padre considera que de fato viu um fantasma. Tom questiona o padre se o fantasma é de Cora Fisher. O padre diz que sim. Hellboy afaga Tom, dizendo que por mais que não tenha conseguido salvá-la, Tom deve ter feito alguma coisa boa para ela vir parar em uma igreja. O padre diz que por mais que o demônio tenha se apossado do corpo dela, ele não conseguiu tomar sua alma. O padre se dirige a Tom e diz que sabe o porquê dele estar ali, que Tom veio sepultar seu pai. Porém, eles precisam esperar o dia clarear. Porém, Hellboy vê pela janela algo estranho. Tom o questiona o que é. Eram bruxas. O padre diz que elas vêm toda a noite ali bisbilhotar. Porém, como estão em solo sagrado, elas não conseguem entrar na igreja. O padre reforça que a magia delas não tem efeito dentro da igreja. Enquanto Tom explica sua situação para o padre e como ele se envolveu com uma daquelas bruxas, o padre fala que ele foi um tolo, mas que aos olhos dele, Tom já estava arrependido e que Tom ficará bem. Tom discorda do padre e diz que não é bom. As atitudes dele custaram a vida de seu pai e de Cora, além de usar a feitiçaria do osso de gato. O padre diz para ele parar de se lamentar e diz que Effie é a culpada e que conhece a menina desde que era pequena, e diz que ela nunca foi uma boa pessoa. Enquanto isso, Effie grita por Tom do lado de fora da igreja. Hellboy fica impaciente com aquela lamentação e diz que é hora de agir. O padre tenta falar com Hellboy, porém, Tom diz para deixá-lo ir. Dentre a floresta, surge uma voz, a voz do homem torto, falando que não tem medo de Hellboy, e diz que sabe que Tom está lá e que Tom deve a ele, e que ele veio receber. Tom reconhece aquela voz. O homem torto diz a Tom que eles tinham um trato. Quando era jovem, ele queria esse poder e o teve. Agora, ele tem que pagar, e fala para ele sair da igreja imediatamente. Tom escuta, vendo que talvez não tenha outra saída. O padre abre a porta da igreja e manda o demônio sair dali imediatamente. O homem torto ri e diz que não adianta ele se esconder, pois Tom já é dele, e que ele irá judiar dele de maneira bem pior do que fez com seu pai.
Tom está abalado e diz que o capiroto é seu dono. O padre fala para não escutá-lo. Tom diz que ele precisa pagar. Ele usou os ossos do gato. O homem torto diz que o que salvou Tom na mina foi a magia negra. Hellboy se emputece de vez e vai até a porta da igreja e a abre. Assim que o vermelhão abre a porta, facas acertam o seu peito, enquanto o demônio e as bruxas riem. Hellboy caiu de costas de volta à igreja. Ele está sangrando. O homem torto continua a chamar por Tom. O padre, vendo aquela situação, decide tomar a dianteira. Abre a porta da igreja e diz que se ele realmente quer o Tom, que ele venha buscá-lo pessoalmente. O capiroto pede para o padre tomar cuidado. O padre diz que não tem medo dele. O homem torto diz que Tom pertence a ele. Porém, ele faz uma proposta ao padre. Ele diz que compra o Tom dele em troca da restauração da velha igreja. Há um tremor na igreja. O telhado da igreja rompe. De lá caem moedas de ouro. A tentação bate sobre o padre. O padre fala que não pode ser comprado. O demônio então diz que talvez ele não tenha juventude para desfrutar do ouro, tornando-o mais jovem. O padre era cego. O capiroto o devolve a visão. Porém o padre não cede à oferta do homem torto. O demônio reconhece sua fé. Uma das bruxas vê um túmulo perto da cerca da igreja. Uma tal de Abigail Riley. O demônio olha e fica claro que ele a conhecia. Assim que ele olha a lápide, o caixão começa a se desenterrar. Da janela, Tom e Hellboy observam. O caixão de Abigail voa para dentro da igreja. A tampa se abre. Enquanto o homem torto diz que o padre sempre teve uma fraqueza para garotas bonitas. Abigail está viva. Ela tenta beijá-lo, o padre se nega. Do lado de fora vemos as bruxas olhando as lápides que há em volta da igreja, enquanto a bela Abigail mostra sua verdadeira face. Um zumbi. O padre grita. Hellboy a pega com sua mão de pedra e a esmaga. Enquanto isso, as bruxas começam a ressuscitar os mortos. Os caixões começam a voar para dentro da igreja, destruindo-a. Os zumbis atacam Tom, Hellboy e o padre. A luta continua. O padre ora para que tudo aquilo acabe. O homem torto questiona até onde isso vai e diz a Tom, propondo um acordo de que apenas o devolva o osso de gato da sorte, já que Tom nunca o quis e isso terminará. Hellboy e Tom continuam a lutar contra os zumbis. Aos poucos vemos a magia se desfazer do padre, voltando a ser velho e cego. O homem torto está perdendo a paciência. Ele vê Hellboy lutando dentro da igreja, se indigna com aquilo, dizendo que sabe o que ele é. Ele afirma que um demônio não pode pisar em uma igreja, mas fala que Hellboy não é um demônio qualquer. Ele sabe que está destinado a fazer coisas grandes, capazes de abalar o mundo. O capiroto diz a Hellboy para ele quebrar o pescoço de Tom como um bom camarada, e diz para ele pegar o osso da sorte e trazê-lo para ele. O padre grita para Tom que o demônio na verdade quer é o osso e não sua alma, que o poder que Wilkins recebeu não é grande, e que ele não suporta ter vendido sua alma tão barata, e que Tom, não usando o osso para disseminar o mal, o deixa louco. Ou seja, é como se Tom estivesse o roubando. O padre segura a mão de Tom junto com o osso e diz que irá ungir o osso e enchê-la de Espírito Santo. Tom diz que está sentindo. O padre pede uma pá. Tom não entende. O padre risca uma cruz na pá com um osso. O osso parece que está pegando fogo. O padre vira-se para Hellboy e entrega a pá com a cruz e diz que ele sabe o que tem que fazer. Tom não entende por que Hellboy. O padre fala que os poderes de Tom não existem mais e que Hellboy ainda tem uma jornada pela frente. Hellboy voa do pó dos escombros, com a pá ungida em sua mão para cima do demônio, e acerta um golpe, causando uma explosão. As bruxas sabem que o homem torto estava acabado. Hellboy aparece caído. As bruxas fogem para a floresta. O vermelhão se levanta e diz que aquilo foi bizarro. O dia clareia. Vemos Hellboy, Tom e o padre em frente a uma cova. A cova do pai de Tom. Tom lamenta não ter cuidado de seu pai melhor. O vermelhão até que mostra uma tristeza. O padre vira para ambos e diz que sabe onde ele irá agora. Tom diz que se o homem torto quer o osso de gato, o jeito é entregar para ele. O padre diz que ele está derrotado. Tom diz que é melhor garantir e promete voltar para fazer um enterro para Cora e ajudar na bagunça. Ambos se despedem do reverendo. Hellboy e Tom seguem para a mansão do Wilkins. Tom conta que essa montanha é chamada de Huicani, mas não sabe o porquê. Os índios diziam que aquele local é um antro do mal, que lá vivia criaturas mais antigas do que o dilúvio. Eles chegam até a mansão. Ele adentra o local, onde escuta uma voz sussurrando dizendo que ele sabe o que vieram fazer ali, roubar o meu ouro. Hellboy e Tom dão de cara com uma mesa com um bicho meio escorpião, guardando o ouro em garrafas de vidro. Era Wilkins. Hellboy olha aquela cena e acha nojento ao mesmo tempo que sente pena.
Tom pega o osso em seu pescoço e o questiona se ele ainda o quer. A criatura diz que não e se autodeleta. Hellboy diz que acabou. Tom ri e se pergunta se a representação do ouro era as almas que ele coletou. E o que aconteceu depois que ele voltou para o inferno? As almas foram junto ou Tom conseguiu salvá-las? Hellboy diz que não sabe. Enquanto descem as montanhas, o vermelhão escuta alguma coisa. Hellboy segue a voz. Uma bruxa. F. Colby. Totalmente envelhecida. Ela está pedindo piedade. Tom percebe que estava carregando o cabresto do cavalo em suas costas e decide se vingar pelo que F fez com seu pai. F pede clemência. Tom coloca o cabresto na bruxa. Ela se transforma em um cavalo como o pai de Tom. Tom comenta que não foi muito cristão o que ele fez, pintando a bruxa. Hellboy diz que prefere ela assim. O fim. Essa foi a história completa do Hellboy The Crooked Man. O tom sombrio dessa história é muito legal e passa muito pelo traço que o Richard Corbin emprega. Combina muito com a atmosfera sobrenatural do Hellboy. Você consegue sentir todo o clima daquela floresta, a tensão naquele ambiente, quase como se estivesse lá. Corbin consegue passar esse horror visual muito bem através do seu traço. Com relação ao roteiro, é um roteiro simples, porém bem legal. Você constrói um mistério, o problema. Você usa um personagem como fio condutor para a história andar, que nesse caso é o Tom, onde ele basicamente é o protagonista da história, onde tudo gira em torno dele. Você tem o Hellboy no meio disso, que no fim é a força bruta, que no final do dia é o que vai resolver o problema. O vilão eu achei decente, uma alma que foi cuspida do inferno, que dá poderes para bruxas que o seguem em troca de favores. A batalha final ali na igreja me lembrou muito um típico faroeste, onde o mocinho fica preso em um bar, cercado de atiradores que ele tem que se virar ali. Nesse caso, cercado pelo capiroto e bruxas. É uma história de arrependimento, principalmente para o Tom, que abandonou o mal quando era criança por medo, e já quando adulto volta para se arrepender como homem, e para acabar de vez com ele. Fala sobre fardos, consequências de suas ações. Eu gostei da história, principalmente do clima que ela passa. Sobre o filme, eu acredito que escolheram essa história do Hellboy muito pela questão de orçamento. Essa é uma história que não requer muito efeito especial. O diretor deve estar apostando suas fichas no clima do filme, tentando passar o clima do quadrinho para os cinemas de maneira mais fiel possível. A narrativa do Mignola segue o Hellboy, que não queria de certo modo estar ali, porém, ele chama problemas sobrenaturais, ao mesmo tempo que ele gosta de resolvê-los da maneira mais brutal possível. O que pode ser mais legal do que alguém enfrentando criaturas sobrenaturais com um puta canhão na cintura. O único problema que eu vejo para o filme é a ação do filme. A HQ não tem muita ação, segue um tom mais parado. Se você assistir os trailers, dá pra perceber que eles incrementaram algumas coisas, para ficar mais dinâmico. Agora, se seguirem fielmente o que está na HQ, talvez esse seja um problema. Abrindo aqui um parêntese sobre o filme, o próprio Mike Mignola, criador do Hellboy, disse que eles pretendem fazer uma adaptação mais fiel possível. Se isso irá se confirmar ou não, só depois de assistir o filme. Porém, tem algumas cenas do trailer que de fato bate com os quadrinhos, como essa do Guaxinim entrando na pele de Cora, a aparição do Homem Torto, a igreja do padre, Hellboy, Tom e Cora indo até a igreja, Hellboy disparando contra Ifei. É isso aí. Deixe o like e se inscreva no canal. Comente aí embaixo se gostaram ou não. Me segue nas redes sociais e bebam água.